morning, good afternoon e good evening para vocês que estão assistindo este vídeo. Eu sou o professor Cláudio Ravi de inglês e vamos dar início à nossa aula de inglês desta semana, que é sobre o verb to be na forma negativa. Nós já estudamos o verbo to be na forma afirmativa e na interrogativa, e dessa vez vamos estudar agora a forma negativa. Primeiro vamos só revisar ele na sua forma afirmativa, porque a partir dele é que nós vamos conseguir transformar em negativas. Então, como vocês já sabem, o verbo to be ele apresenta três formas na afirmativa: am, are e is. E tudo isso muda dependendo do sujeito. Por exemplo, se o sujeito é I, então vai ser am. I am, que significa eu sou ou eu estou. You are, você é ou você está. He is, ele é, ele está. Novamente, lembrando que he é sempre para homens, seres humanos do sexo masculino. She is, ela é ou está, para seres humanos do sexo feminino. It is, ele é, ele está. Ela é ou ela está. Para tudo aquilo que não for seres humanos, é o pronome neutro. We are é a primeira pessoa do plural, significa nós somos ou estamos. You are, assim como a segunda pessoa do singular, só que agora é no plural, significa vocês são ou estão. E they are, eles são, elas são. Eles estão e elas estão. Não importa agora se é para seres humanos ou coisas, objetos, animais, serve para tudo. Observação. Lembrando que o it, a terceira pessoa do singular, é usado para palavras como dog, house, book, city, etc. Então, quando vê palavras desse tipo, que tratam de coisas, animais, objetos, você sempre vai usar o verbo to be is. E o they é a terceira pessoa do plural, quando tiver palavras no plural, como dogs, girls, houses, cities, etc. Então vocês vão usar o are. Agora vamos ao que interessa, o assunto de hoje, que é a forma negativa do verbo to be. Primeiro, para transformar sentenças para a forma negativa, basta fazer uma coisinha simples. É só adicionar a palavrinha not, que significa não, após o verbo to be. Aí temos como exemplos: I am not a singer. Eu não sou um cantor. Do mesmo jeito que a gente acrescenta o não em português para formar a negativa, nós acrescentamos o not depois do verbo em inglês para formar a negativa também. You are not a shop assistant. Você não é um assistente de loja. He is not a receptionist. Ele não é um recepcionista. Ou você é. She is not a nurse. Ela não é uma enfermeira. It is not my book. Ele não é o meu livro. We are not musicians. Nós não somos músicos. They are not taxi drivers. Eles não são motoristas de táxi. É simples, é só acrescentar o not depois dos verbos. Observação. Quando houver o nome de uma pessoa na frase, o verbo to be será is, como eu falei antes. Temos aqui como exemplo: My mother is not lazy. Minha mãe, é o nome de uma pessoa, não é preguiçosa. Por isso eu usei o is. É a terceira pessoa do singular. Laura is not my relative. Laura não é minha parente. Quando houver o nome de duas ou mais pessoas, o verbo sempre será are. Exemplos: Jane and Peter are not married. Como tem o nome de duas pessoas, então eu sempre tenho que usar o verbo no plural, que seria o are.
E aí, acrescentando um not, fica na negativa. Jane e Peter não são casados. E para terminar, nós temos a forma contraída. Ela é idêntica à forma contraída do verbo to be na afirmativa. Só que agora ela vai vir com o not porque está na negativa. Um notzinho depois da forma contraída. E lembrando que a forma contraída em inglês, você tem que tirar a primeira vogal do verbo to be e juntar com o pronome pessoal, formando uma palavra só. Então, I am not a singer. Vai ficar I'm not a singer. You are not a shop assistant. You're not a shop assistant. He is not a receptionist. He is not a receptionist. She is not a nurse. She is not a nurse. It is not my book. It's not my book. We are not musicians. We're not musicians. They are not taxi drivers. They're not taxi drivers. E aqui estão algumas fontes, alguns sites para vocês pesquisarem mais o assunto e tirar as dúvidas, verem mais exemplos. Tudo vocês podem pesquisar nesses sites ou então em outros sites se vocês quiserem. É isso. See you later. See you next class.